Fora da Caverna 2023, de volta aqui com vocês. Vários temas aí, essa friaca que está nesse verão, né? Tropical, mas a tropicalidade também é chuva, é umidade, zona de convergência, baixa pressão, etc, etc. Você vai ver tudo isso não só na previsão do tempo, mas lá nas nossas páginas do Instagram. A gente está falando sobre isso até no Xandão da Educação, tem um post esperando por você sobre isso hoje, falando da tropicalidade. Mas não é só de chuva e frio que esse verão, esse janeiro de 2023, fala, diz coisas pra gente, né? Nos traz informações. É um mês muito eloquente, no sentido que tem muito a nos dizer. E sem maiores delongas, pegando justamente a referência das postagens que a gente tem feito, eu queria que você visse com muita atenção as postagens que eu venho fazendo no Instagram e que eu falo sobre o programa lá da Globo, a série 8 presidentes, um juramento, né? Então aquilo é uma oportunidade que você tem de começar a compreender coisas que a gente veio falando aqui durante todo o governo Bolsonaro, que a gente falou durante as eleições, do que seria importante olhar para além da polarização do debate esquerda-direita, Lula, candidato A ou candidato B. Era a questão democrática, a questão republicana que a gente estava tentando trazer para vocês nos últimos. No final do ano passado, né, nos últimos vídeos que a gente fez. Eu queria que você visse, desse uma olhada, convido você também a ver. E desse janeiro, logo o primeiro dia, a posse nos trouxe muita coisa, que eu venho falando bastante, como a questão da passagem da faixa. Quero que você vá lá, veja o post que eu falo sobre isso, o vídeo também que eu tenho lá, nas duas páginas, tá? No Prof. Xandão da Educação tem um vídeo que eu explico a questão da simbologia da passagem da faixa. E nesse post também sobre o programa lá da Globo, que eu estou mostrando de 20 anos atrás, a foto do Fernando Henrique recebendo o Lula no Planalto para passar a faixa. Eu queria que você visse isso, visse esse post. E entendesse, discutisse, avaliasse aqui, colocasse sua opinião. Quando a gente fala de colocar opinião, é agora mudar a chave, começar a colocar opinião com reflexão, pegando os dados das coisas que a gente diz, não é reproduzindo ódio, opinião só de oposição, só porque estou eu falando, só porque fulano falou, você ser automaticamente contra, não, é refletir. Então fica essa dica para vocês pensarem nesse vácuo da passagem de faixa. A referência que eu digo é o discurso do presidente em exercício no dia 31, a que se voltar aquele vídeo, aquele vídeo não, né? Aquele discurso, está em vídeo, está gravado em vários lugares, ele falou nos vídeos todas em cadeia nacional, o Hamilton Mourão, vice-presidente, que na época era presidente em exercício, porque o presidente fugiu. O titular havia ido embora, fugiu. Vocês me desculpem, mas fugiu. Ele tinha uma passagem de cargo a fazer e não compareceu, resolveu ir embora. Enfim, a questão da fuga há que ser melhor avaliada, mas num outro vídeo. Eu queria que vocês pensassem no vídeo, no discurso, na fala oficial do então presidente em exercício, Hamilton Mourão, que foi criticada pelo núcleo duro do bolsonarismo, mas a maioria dos brasileiros, precisa entender uma coisa, você que está aí, a maioria dos caras que votaram, seja em 22 ou 13, no dia 30 de outubro, não é nem bolsonarista nem lulista. As pessoas votaram contra um ou contra outro. Venceu por uma diferença muito pequena aqueles que votaram contra o presidente. É isso que as urnas falaram. E em cima disso, o Mourão falou: vamos fazer oposição, vamos ser um governo conservador, mas é importante a alternância do poder para a democracia. Ele é um cara que estudou ciência política e sabe o que está falando. Só faltou para ele passar a faixa. Acho que ele faria uma simbologia muito mais significativa para a direita, para a nova direita, para o eleitor conservador, se ele bancasse essa postura. Isolaria o ex-presidente Bolsonaro, porque não dá para a gente viver de idolatria, meus amigos, o resto da vida. Nem para um lado, nem para o outro. A idolatria também demais para o presidente que ganhou pode não ser salutar. Cega a gente
da capacidade de fazer uma leitura crítica dos passos do governo, e todo governante tem que ser criticado. Mas pode ser elogiado também em algumas coisas, como, por exemplo, a posse de Silvio Almeida, Margarete Menezes e a volta de Marina Silva. Eu acho que são 3 ministérios que você deveria prestar mais atenção. A posse de Marina Silva, hoje, ela falou que passou boiada onde tinha que ter tido proteção no meio ambiente. Um discurso do governo passado, um pensamento do ex-ministro indiciado, processado, Ricardo Salles, por tráfico de madeira, ministro do meio ambiente, gente. Né? Foi muito perigoso e infeliz quando ele disse que ia passar boiada para afrouxamento de leis ambientais, sendo ele o titular da pasta, num país que tem a maior riqueza ambiental do planeta. Não se pode pensar assim, ser ministro do meio ambiente do Brasil, não do Brasil. Você vai me desculpar. Tá? Então, a Marina Silva hoje falou muito bem que está enterrando essa postura desastrosa do governo anterior quanto ao meio ambiente. Tá? Assim, depois que mudou, saiu esse ministro, Ricardo, entrou o outro, nós tivemos alguns avanços interessantes, as posturas aí em relação aos biocombustíveis, o compromisso de cumprir a agenda de carbono neutro no Brasil até 2030, isso tudo foi colocado pelo Ministério do Meio Ambiente do governo passado e deve continuar no governo atual. Então, até continuidade é possível naquilo que não é erro. O Silvio de Almeida é importante no que ele colocou, porque a pasta anterior também foi desastrosa. Direitos humanos, vocês vão me desculpar de novo, não dá para você ter seletividade, escolher quais são os humanos que têm mais direitos do que outros. Há denúncias graves sobre a ex-ministra Damares e há falas dela muito graves, né, como ela fez na ONU. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que ela dizia que os brancos, os povos brancos e cristãos têm que se proteger contra o avanço das imigrações dos povos não brancos, como se ela fosse branca. Pronto, está aqui a polêmica. Então é desastroso uma mulher cabocla como Damares Alves querer falar em nome dos brancos, numa convenção que ela teve na ONU lá, com partidos conservadores europeus, e aí sim, partidos que defendem interesses dos povos brancos, que são os de lá, da Europa, não os daqui, do Brasil. Fica aí a provocação para você pensar, diz aí o que você acha sobre isso. O que mais? E aí, Margarete Menezes também, que cantou na posse, uma pessoa da área cuidando da cultura. Me parece muito autêntico isso, muito digno. O pessoal sempre fala de colocar pessoas capacitadas, pessoal técnico. Acho que ela é uma pessoa técnica, você não acha não? Porque ela é ativista e tudo mais, né? E aí você tem pessoas criticando porque queriam políticos na pasta. Será que é o melhor caminho? Talvez poderíamos pensar em outros ativistas da área da cultura, mas eu acho que ela está de bom tamanho porque a gente está falando também de uma pessoa que tem sim uma conduta política. Ela apoiou o Lula desde o começo e o direito do Lula é indicá-la, já que ele é presidente da República, chefe do governo. E aí, para a gente fechar, falando em pastas e governo, a Simone Tebet assumiu hoje o planejamento, vai dividir com Haddad e com o Banco Central, que é autônomo, muita gente não sabe disso. O presidente do Banco Central indicado pelo governo Bolsonaro fica mais 2 anos, porque foi votada a autonomia na Câmara, a pessoa nem sabe disso. Você que estuda atualidades fica ligado nisso, hein? A autonomia do Banco Central brasileiro foi votada há mais de 2 anos na Câmara, foi autorizada, e hoje o presidente do Banco Central é autônomo em relação ao ministro da Fazenda, não é um cargo político. O ministro da Fazenda é o Haddad, polêmico, passível de discussões a respeito da sua não experiência nessa área, a sua formação tênue. Ele tem uma pós-graduação em economia, mas ele é da filosofia, do direito, ele tem uma formação muito grande, mas, enfim, vamos lembrar, eu gosto de lembrar disso, que Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, foi ministro da Economia no governo Itamar Franco, em 1994, ele trouxe o Plano Real. Foi o grande salto para estabilizar a hiperinflação. Mais uma coisa que esse seriado da Globo está trazendo para a gente, você que é mais jovem talvez não soubesse. Então, a falta da formação na área não pesa contra, contanto que ele tem uma boa equipe, como teve o Fernando Henrique,
e como a gente espera que o Haddad tenha. Se não tiver, não vai fazer um bom trabalho. Se não fizer um bom trabalho, estaremos todos nós aqui para criticá-lo, eu, você e todo mundo mais, certo? E a Simone Tebet falou que tem diferenças, mas que realmente vai querer trabalhar dentro dessas diferenças, que pode ser que dê certo, pode ser que dê problema, certo? Então a área econômica é uma área sensível. Agora, as críticas do mercado, vocês sabem que eu acho, fiz um vídeo aqui falando sobre isso e vou dizer de novo. Esse mercado que se fala são os especuladores financeiros que aproveitam toda e qualquer novidade para especular e ganhar dinheiro no curto prazo, vendendo dólares e ações para forçar a queda ou a subida, vender e comprar no prazo curto, que de 15 dias você resolve essa situação, com margens de lucro que só quem consegue vender e comprar em grandes quantidades, consegue ter. Você, Zé Povinho, que vai atrás do movimento, aí tá todo mundo comprando dólar, eu vou comprar, você vai pagar mais caro, vai perder dinheiro. Mas o cara que vende dólares e tem milhares ou milhões, ele sempre vai ganhar. Ele começa a vender antes de você. Quando você começa a comprar, o preço subiu, ele vende, bebê. Só para você entender de quem que a gente está falando quando fala de mercado. Então o mercado não gostou da Simone ou não gostou do Haddad, não quer dizer muita coisa para mim ou para você. Quer dizer só para eles lá que estão especulando em cima. O que interessa para a gente é se a gente vou indicar aqui vários vídeos, vou fazer outros vídeos para vocês, prometo. Se a gente seguir o bom caminho do desenvolvimento econômico, a gente se dá bem. Senão a gente vai ficar sempre patinando. E eu já falo logo de cara. Há muito tempo a opinião financeira no Brasil predomina, ela é hegemônica sobre a opinião econômica. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala de desenvolvimentismo, os financistas que dominam o debate econômico dizem que é negativo, que é ruim. O cara é desenvolvimentista, então a gente não olha com bons olhos. Quer dizer que o desenvolvimento do país não é uma coisa boa para o especulador financeiro? Pode ser que para ele não. Mas e para você que está aí? Você sabe de que a gente está falando? Então, fique ligado que nós vamos fazer vídeos falando sobre isso. O que é a ideia do desenvolvimento econômico? Fica essa provocação e as provocações da semana, né? O novo governo, a posse, a passagem da faixa e as mudanças significativas nos direitos humanos, meio ambiente e cultura, que são áreas que foram menosprezadas no governo anterior e que nós sempre dissemos aqui são talvez as áreas mais importantes da vida nacional. E você, o que acha? Saia da caverna, coloque sua opinião aqui, eu estou te aguardando.